E pedindo a Deus que esteja despertando em vocês mais do que simplesmente vir em uma igreja. Recentemente eu coloquei uma frase do Mark Bubeck aqui no slide, onde ele dizia que você pode ter nascido numa igreja, crescido numa igreja, se casado numa igreja, morrido numa igreja, ser velado numa igreja e acordar no inferno, desde que você tenha apenas estado em uma igreja e não em Cristo. E quando eu tenho orado por vocês, irmãos, eu confesso, eu não sou aquele pastor tradicional que acha que ovelha é tudo linda, que ovelha é tudo maravilhosa, que vocês não pecam. Uma vez um pastor me desafiou dizendo que ele tem 100% de certeza que os jovens da igreja dele nenhum pecado. Meu irmão, mas quando eu oro por vocês, eu sempre digo: Deus, a tua fidelidade precisa estar linkada à nossa fidelidade também. Então, quando eu oro para que Deus possa abençoar as suas vidas profissionais, as suas vidas profissionais precisam reverter alguma coisa para Deus. Eu nem estou falando de dinheiro, mas de dinheiro também. Se Deus te põe numa empresa, Ele quer que você seja bênção lá. Não é só o dízimo, irmãos queridos, abra tua mente, pelo amor de Deus, sai de dentro de uma caixinha. Quando a gente ora por você, para que Deus possa te colocar numa empresa com um bom salário, com bons benefícios, não é simplesmente para que o teu ego fique aliviado, massageado, mas é para que lá você possa ser um instrumento de Deus. Mas também quando eu oro para que Deus te dê aumento de salário, para que Deus te promova, te arrume um emprego, eu também estou pensando no retorno financeiro para a igreja. Este mês, mês que vem, vai chover dinheiro no colo de vocês de 13º. Eu tenho certeza que vocês não gastarão em bobagem. Amém. Vocês não gastarão com presentinhos medíocres. O que é presentinho medíocre? Aquele baratinho? Não, é aquele que você dá desnecessariamente, só para dizer que deu. Irmão, não gaste, você vai precisar. Portanto, eu não brinco de ser pastor, porque eu preciso de vocês para a gente ganhar esse bairro para Jesus Cristo, da vida de vocês. E a semana passada eu fiz um apelo aqui sobre ir ao Paraguai fazer missões, e após o meu desafio, alguns irmãos me procuraram dizendo: pastor, eu quero ir ao Paraguai fazer missões. Uns 5 ou 6 irmãos me procuraram. Estes 5 ou 6 irmãos vão ter que preencher esta ficha aqui, ok? Esta ficha aqui. São 2 folhas, uma com informações e a outra para preenchimento. Vocês vão pegar esta ficha com a Cecília. Cecília, fica em pé, minha irmã. A Cecília está com as fichas de vocês. Ao término do culto, vocês peguem esta ficha para ela, leve para casa e me traga preenchida na quarta-feira. Pode sentar, Cecília. Tá bom? Qual é o objetivo? É de que nós venhamos a entender o nosso papel no reino. No reino de Deus. Eu trabalhei numa multinacional até 1993. Setembro de 1993. Eu estava na época com 20 e tantos anos. Nem me lembro mais quantos anos eu tinha nessa época. 20, né? E eu cheguei a um cargo de execução. Na história da Texaco Brasil, no Brasil, nunca alguém tinha chegado ao cargo de executivo na idade que eu tinha na época. Aquilo me vislumbrou, mas pouco tempo depois eu entendi que Deus estava me colocando numa cilada, porque Deus estava querendo que eu decidisse ou por aquele cargo ou pelo pastorado que Ele estava
me chamando para ser de forma integral. Mas eu estou colocando isso porque havia nessa empresa uma menina doida. O nome dela era Selma. Faz muitos anos que eu não vejo a Selma. Creio eu que uns bons 20 e poucos anos. A Selma não tinha limite para Jesus. E em aproximadamente um ano de empresa, a Selma já tinha batizado 3 executivos na igreja dela. Ela era auxiliar de... Naquela época era PABX, eu nem sei se existe esse troço hoje. Tem ainda isso? O fato é que ela começou a evangelizar dentro da empresa e pouco tempo depois ela estava fazendo culto ao meio-dia dentro da empresa e pouco tempo depois a Selma estava ganhando os executivos da empresa para Jesus Cristo. E pouco tempo depois a Selma estava batizando lá na igreja dela, Igreja Batista Vila Lutécia, aqui em Santo André, 3 executivos da empresa. E pouco tempo depois essa menina estava conseguindo verba da Texaco para produzir música gospel na igreja dela. Será que é só a Selma que pode fazer isso? Nós não podemos? Mas eu me lembro muito bem dela dizendo assim para mim: Carlos, para eu chegar nesse cargo que eu estou, que era auxiliar de PABX, nem era um cargo assim, né? Mas para eu chegar nesse cargo, Deus me colocou aqui com uma missão, e eu tenho que executar essa missão. Ela se sentia totalmente convencida de que para entrar numa empresa como a Texaco, alguém a colocou lá, e esse alguém era Deus. E se ele, Deus, a colocou lá, é porque ele tinha uma missão para ela lá. Eu estou dizendo para você que está me ouvindo agora, que você não está onde está à toa. Pelo amor de Deus, sai da tua caixinha. Deus não vai te colocar em lugares altos para você alisar o teu ego. Deus não vai te capacitar, te colocar em uma faculdade para você ser especialista em alguma coisa, para você com essa especialidade entrar em algum lugar e somente ganhar dinheiro. Pelo amor de Deus, não pense assim. Deus vai te colocar numa faculdade, vai te especializar, vai dar condições para você chegar ao fim, vai te colocar em lugares que talvez você jamais imaginou, para que lá, nesse lugar, você fosse instrumento dele. Não é para alisar o teu ego. Mas eu vejo pessoas entrando, cristãos, adoradores, membros dessa igreja, entrando numa faculdade e na semana seguinte dizendo: ai pastor, eu vim entregar os meus cargos porque agora estou numa faculdade, não vou mais ter mais tempo para servir a Deus. Não entendeu nada. Essa pessoa não entendeu nada. Nós não estamos entendendo ainda a nossa missão. Querido, você está num cargo alto na empresa que você trabalha, eu quero te dizer que tem uma fila quilométrica de gente muito mais capacitado que você, querendo ganhar muito menos que você, e que não estão lá onde você está. E não está por um motivo, porque é você que Deus quer lá. E se Deus te quer lá, é porque Ele tem uma missão maior para a tua vida, para o reino, do que essa que você acha que é simplesmente só incrível.
Essa semana eu estive conversando com a minha esposa e eu disse: Márcia, você tem consciência? Isso é um assunto que a gente trabalha sempre em casa, né? Então há essa consciência. Márcia, você tem consciência de que você está nessa empresa há 20 e tantos anos? Que essa empresa já mudou todo o quadro de funcionários e você está lá? Você tem consciência que nesses 20 e tantos anos você já mudou dezenas de chefes e você está lá? Que ninguém te toca, ninguém mexe com você. Por quê? Porque você é capacitada? Porque você é mala? Fala assim. Você tem consciência de que Deus usa a sua empresa, usa a sua vida para me pagar? Aquilo que eu não recebo no Bom Retiro, Deus dá através do seu trabalho. Ela disse assim: tem plena consciência. E aí a gente chama os filhos e diz assim: vocês vão ouvir agora uma história chata, mas vão ouvir, que vocês precisam saber o Deus que os pais de vocês servem. Olha, é assado, cozido e temperado. Vocês têm que ver que Deus nos colocou neste lugar, não foi à toa. Você está me entendendo? Você que é executivo, você que está no banco, no alto cargo, você que é autônomo, você que tem sua empresa, você que é elogiado, não trabalha, você que não... Olha, você tem consciência de que há uma fila de desempregados lá que quereria ganhar metade do que você ganha? E eu vou dizer outra coisa, hein? Muito mais capacitado do que você. Eu tenho plena consciência, irmãos, de que se eu sair desta igreja, fica uma fila de pastores aí concorrendo para ganhar metade do que eu ganho. E muito mais capacitados que eu. E esses três aqui vão ter que se bater para ganhar deles. Você se acha muito bom? Olha para mim. Você se acha muito bom mesmo? Muito incrível mesmo? Você acha que a sua empresa não sobreviveria sem você? Você acha que você é fundamental lá dentro? Diz isso para Deus hoje à noite, que eu te garanto que amanhã você está na rua, porque a bênção do Senhor está sobre a tua vida, meu irmão. E se você está onde está, meu querido, você não está onde está à toa. Há um propósito de Deus na tua vida. Mas o camarada, a irmãzinha, arruma um emprego melhor. Sabe o que ela faz? Pastor, estou deixando o meu cargo, porque agora eu emprego um emprego melhor, vou ter que trabalhar mais. Não entendeu ainda que ela está naquele lugar porque o meu Deus, o Deus dela, a colocou lá. É resultado de oração. Me dói a alma quando eu ouço isso. E a sorte é que eu não sou Deus. Me dói a alma quando eu ouço uma ovelha chegando para mim dizendo: pastor, agora eu estou na faculdade, estou entregando meus cargos. Pastor, agora é o meu emprego, estou entregando meus cargos. Se eu sou Deus, eu falo: tá bom, prepara o caixão, meu amor, porque você não presta para nada. Uai, a gente existe para a glória de quem? Deus. Se Deus não pode contar com você, você presta para quê? Se você não presta para nada, vamos recolher, né, meu amor? Está ocupando espaço aqui. Estou mentindo? Irmã, se você não presta para nada, desocupa o seu marido. Ele precisa casar com uma mais decente. Desocupa o cargo. Quer, Marcelo? Marido, se você acha que não presta para nada, marido, tá velho, desocupa a moita. Sim.
Porque a esposa tem que estão saradinhas, estão bonitinhas, dá para casar de novo. É claro que não são todas, né? Estou sendo generoso. Vamos à mensagem. Mas olha, pensando nisso, nessa nova proposta que eu estou trazendo para vocês, eu separei 3 vídeos e interlinkei os mesmos para que a nossa mídia tivesse facilidade. E eu vou passar para vocês os 3 vídeos agora. Eles estão interlinkados. Detalhe. Até o Josué vai falar já. Atenção. São 3 vídeos. O primeiro deles é um teólogo. Hoje é dia de ceia, é estratégico. Hoje, dia de ceia. Porque nós não poderíamos tomar ceia se Jesus não tivesse ressuscitado, meu irmão. Você consegue entender isso? Para que tomar ceia se o homem não ressuscitou? Mas ele ressuscitou. Amém. Hoje é o dia. Glória a Deus. E ele ressuscitou, tem te colocado em lugares, em altares de destaque, para que você possa falar desse ressuscitar dele aos homens que estão ao seu lado. Amém. Eu separei 3 vídeos para vocês. São 12 minutos no total. É a mensagem de hoje. Certo? O primeiro vídeo é de um teólogo, que foi no Jô Soares. É o tipo de pastor que eu gostaria de ser, é assim, teólogo. Eu não sou nada disso. O cara fala em hebraico, fala em grego, dá um monte. É isso que eu queria ser. Eu também. Eu só sou um pastor. Mais nada. O segundo vídeo é uma brincadeira, acho que alguém fez e gravou de uma paciente ligando para um médico, e eu acho que é uma boa lição para a gente. E o terceiro vídeo é o que eu gostaria de ver acontecendo aqui na Igreja Batista do Bom Retiro. Então, vamos prestar bastante atenção. Passa para a gente, por favor, mídia. 12 minutinhos só, depois a gente dá a ceia, tá bom? Se a pessoa do seu lado estiver te perturbando, manda ela sair do teu lado. Parece que só foi encontrada uma ossada de um crucificado. E como é que ele estava o quê? Sem buraco, sem furo nas mãos? Não, foi. Que amarravam. Isso é um teólogo. Você é isso aí, teólogo. A questão do amarrado está sendo questionado, porque não temos nenhum relato antigo que menciona isso. Foram as reconstituições renascentistas que falavam disso. Então, nós não temos nenhum relato romano que amarrava os crucificados. Tudo bem, mas esse que encontraram? Esse que encontraram foi o seguinte: depois da Guerra de 6 Dias em Israel, em 1968, a Guerra de 6 Dias, 1967, eles estavam fazendo uma terraplanagem num bairro no subúrbio de Jerusalém chamado Givat HaLevitar. E os tratores bateram em ossários, ou caixões de pedra, e nos ossários geralmente você tem os ossos da pessoa e o nome escrito lá de fora em alguns deles. E estava o nome Yohanan Ben Hagakol. Ah, sim. Mas essa descoberta já. Não, a descoberta já tem algum tempo. Tem. Foi na década de 68. Gente, eu vou dando algumas interferências. Na época de Jesus, os ossos eram colocados em caixas. E nessa caixa, você escrevia o nome da pessoa, mas você colocava uma referência a alguém importante da família. Então, por exemplo, não era assim, Tiago da Silva, né? Carlos Eliseu Dias da Rocha, não era isso que se escrevia. Mas você colocava o nome da pessoa que morria e alguém que era referência, que era celebridade. Por exemplo, recentemente se encontrou, recentemente, eu digo há uns 12, 15 anos, se encontrou uma ossada numa destas escavações, escrita assim: Tiago, vírgula, irmão de Jesus. Os cientistas, a partir daí, são obrigados a reconhecer que houve um nome chamado Jesus. E que ele era celebridade, porque estava lá, Tiago, irmão de Jesus. Jesus era celebridade, Tiago era referência. Ficou claro isso? Então, depois disso, a ciência fala: existiu um cara chamado Jesus mesmo, que foi celebridade na época dele. Agora, o que a ciência não quer se dobrar é que ele era o rei dos reis. Pode continuar. Então, quando eles pegaram, eles abriram o ossário e perceberam que havia algumas coisas curiosas. O fêmur estava quebrado e no calcanhar havia um cravo romano fixado ali. Foi o único que encontraram.
Então, a partir daquela ossada ali, fizeram um levantamento legístico de como seria a posição de um crucificado na cruz. E é bem diferente do que a gente imagina das reconstruções medievais. E o sofrimento de Cristo ficou de uma maneira muito mais dantesca. A visão arqueológica, eu até diria legística, foram médicos de medicina forense que fizeram reconstituição da causa. E o negócio de cravo na mão não tem? Não, porque o osso dele estava muito fragmentado. Mas então não tinha os ossos da mão, não estavam todos inteiros. Pelas profecias, certamente não é uma ossada. Jô Soares vai fazer de tudo para descaracterizar esse cara. Ele é teólogo, eu queria ser assim. Jô Soares vai fazer de tudo para descaracterizá-lo. Mas ele, com muita sabedoria, ele quebra qualquer argumento de Jô Soares. Vamos lá. De Jesus? Não, com certeza não. Porque, inclusive, se eu não me engano, tem uma das profecias que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E não conhecerá a corrupção. E nós temos evidências. Eu sei que muitos historiadores hoje negam a ressurreição de Jesus, pensam pela teologia, mas eu digo, com base histórica, a ressurreição de Jesus aconteceu. Nós temos muitos elementos históricos para afirmar isso, a despeito do questionamento de muitos mas sobre a ressurreição. Sobre a ressurreição. Mas qual é o dado histórico? A partir de agora, a ressurreição. A própria forma como os relatos evangélicos estão não demandam uma propaganda. Porque o que é uma propaganda? Uma propaganda, às vezes, você mascara, enfeita uma coisa para vender um produto. Aqueles discípulos estavam, em primeiro lugar, sofrendo perseguição e abuso por causa daquilo. A ressurreição era a única doutrina da antiguidade que ninguém aceitava. Eles aceitavam a história de Platão, que a sua alma ia para o Eon, podia aceitar a história de Pitágoras, que você transmigrava a alma de um corpo para o outro, ou então ficar com os epicúreos que morreu, acabou. Mas a reencarnação é exatamente a transmigração de almas está ali perto. Exatamente, alguns judeus aceitavam a reencarnação. Agora, a ressurreição era uma coisa que ninguém comprava essa ideia. E outra, na época, pelo machismo... Mas, desculpa, mas isso não é uma própria história. Sim, mas a forma como os evangelhos foram descritos é interessante. Eles quebram todas as regras de propaganda. Quer um exemplo? Porque para eu saber se é histórico ou não, lembrando de história, dá para levar ao laboratório e repetir o processo. A forma como tratamos a história é diferente. Você olha um documento, e o que você considera uma prova histórica? Como ele foi redigido? Ele foi redigido de uma maneira histórica, com E, ou uma maneira de propaganda, ou uma maneira real. E os evangelhos, por exemplo, eles mostram que a primeira testemunha de Jesus ressuscitado foi Maria Madalena, que era mulher. O testemunho da mulher não era válido. Se eles quisessem vender uma teoria... A primeira testemunha de Jesus foi uma mulher. É um erro estratégico de Jesus. Porque o testemunho de mulher não era aceito. Jesus quebra dizendo, vai ser aceito. Ele muda paradigmas. Continua. Eles colocaram que os homens viram Jesus, e não as mulheres, porque o testemunho da mulher não era válido. Segundo, o fato do Jesus ressuscitar no terceiro dia. Parou. Para o judeu, até o terceiro dia. Por que Jesus ressuscitou ao terceiro dia? Porque para o judeu, qualquer pessoa que morresse poderia, até o terceiro dia, voltar a viver. Mas se a pessoa passasse do terceiro dia, ela realmente estava morta. Glória a Deus. Por isso nosso Deus ressuscitou no terceiro dia. Aleluia. Para que não houvesse dúvidas de que não foi um súbito, não foi mal súbito, não foi enfermidadezinha, ele estava morto. Amém. Continua aí. Você precisa ter um coma e voltar. Interessante que Jesus ressuscita depois do terceiro dia, estava realmente morto. Outro detalhe. Mas ele não ressuscita com o mesmo corpo que ele morre, né? Mas é um corpo glorificado. Mas ele tinha algo tangível. Tanto é que quando ele aparece para Tomé, o famoso São Tomé no Credo, ele fala, Tomé, veja Senhor que um espírito não tem carne e osso, toca nas minhas feridas. E depois ele pergunta, o que vocês têm para comer? Eles tinham peixe que fala de mel, e ele come com eles. Então é um corpo glorificado, uma questão de fé, é claro, mas tem uma continuidade com o corpo humano. Agora, mas tudo isso, desculpa, os outros tentando quebrar, hein? Eu entendi. Estou aqui fazendo um pouco o advogado dele. Isso foi muito remexido na Idade Média, no primeiro imperador católico, né? Constantino, inclusive as datas
de carnaval, de tudo para conjuminar, para juntar com as datas de feriados. Exatamente, pagãos. E também ele foi um pouco copy-desk dos evangelhos, que foi uma opção de outros evangelhos que ele resolveu que não valia. Na verdade, quando a gente trabalha isso, a gente trabalha com a crítica textual. A crítica textual se vale de documentação anterior a Constantino. Então nós temos fragmentos do Evangelho de João, por exemplo, John's Highlands, que data do ano 150, 170 antes de Constantino. Outro detalhe, Constantino era analfabeto. E os evangelhos apócrifos que começaram a surgir, os famosos aí por todas as histórias, eles não foram aceitos no cânon. E até contrário à decisão de Constantino, que Constantino queria que eles entrassem. Esse é um detalhe curioso da história, não foi ele que selecionou 4. Constantino não tinha cultura teológica, ele não era analfabeto. Constantino permaneceu pagão até o final, ele pretendeu que esse código. E o último detalhe, nós temos uma informação que deixa na porta. Flávio Joséfo, historiador judeu do primeiro século, que não era cristão, ele escreveu: Jesus Cristo, houve um homem, um grego tadinestário, um homem chamado Jesus, que foi crucificado, morto por Pôncio Pilatos, e segundo os seus discípulos ressuscitou no terceiro dia e apareceu a muitos. Flávio Joséfo nunca se converteu ao cristianismo, é um historiador judeu, e ele dá esse depoimento que a ressurreição era algo testemunhado. Esse texto é tão importante que alguns críticos falam: não, foi copista cristão que está quebrado de novo, daqui a pouco. Porém, todas as cópias de José que nós temos, inclusive uma cópia, uma tradução para o árabe, feita por muçulmanos, contém esse texto. Então, do ponto de vista da crítica textual, um texto autêntico original de José, também testemunha na ressurreição. Eu não duvido a autenticidade dos textos. Eu duvido, em alguns casos, do testemunho em si. Quer dizer, não, eu vi, eu tive. O testemunho está lá escrito que ele viu e que ele teve, mas claro. Que ele esteve mais. Agora, tem uma coisa que é boa, eu gostei de você falar alguma coisa. Na Idade Média, se acrescentaram muitas lendas. Esse é que é o problema. E o pessoal confunde as lendas que está na Bíblia. E só um detalhe com relação ao testemunho. Quando a pessoa dá um testemunho vendido, ela vai ganhar alguma coisa. O que os apóstolos ganharam com aquele testemunho? Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Paulo pegou lado. Então, quanto tempo demora uma mentira? Essa é a questão. Eles não ganharam nada, só ganharam perseguição. Então, das duas, uma. Ou aquele pessoal era muito doido, ou ficaram tão extasiados com aquilo que preferiram morrer a negar no depoimento que eles estavam. Se fosse uma mentira, eles tinham pulado fora. Ninguém ia ficar com Cristo até o final. O único que estava ali foi Judas. Os outros ficaram, e até hoje a história está aí, e nem a modernidade conseguiu matar essa brilhante história. Meus irmãos queridos, a ciência acorda todos os dias com essa seguinte frase: o que vamos fazer hoje para desmascarar Jesus Cristo? Então consegue. A Rede Globo levanta todos os dias com a seguinte ideia: o que vamos fazer para acabar com esse povo de Deus? Ele não consegue. E não vai conseguir. Porque o nosso Redentor vive. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para comemorar a ressurreição dele. Quando mesmo? Para que ninguém pudesse dizer: foi só um mal súbito que ele teve. Vamos esperar os 3 dias então. Eu espero os 3 dias para Satanás ser derrotado. Esse vídeo agora é mais uma comédia, mais uma brincadeira, mas eu acho que tem uma mensagem por trás disso aí. Passa pra gente. Alô? Alô, doutor Walter? Quem é? Com quem fala? Falou? A dona Isabela, que o senhor operou das varizes na segunda-feira, lembra? Ah, ok, minha amiga. Como está se sentindo a senhora? Muito bem, graças a Deus, doutor. E está tomando os medicamentos direitinho? Sim, doutor, como o senhor me falou. Que bom. Mas está sentindo alguma coisa, alguma dor, a senhora? Quando eu senti um pouco de dor na batata da perna direita, mas aí eu ungi com um olhinho que o pastor me deu na igreja e passou rapidinho, graças a Deus. Você é quem? Sim, doutor. Há 8 anos entreguei minha vida para Jesus. Gosto muito dos evangelhos, sabe? Mas só não gosto que vocês falam muito de Jesus e nada de Maria, que todos sabemos
que é a mãe de Jesus, que deu a luz para Jesus. O anjo apareceu para ela e disse: Ave Maria, cheia de graça. Vocês não falam de Maria, só falam de Jesus. Outro dia eu fui num culto aí, o pastor ficou 1 hora falando de Jesus, que Jesus isso, que Jesus aquilo, e eu fiquei esperando falar de Maria. Falou nada de Maria, que é a mãe de Jesus. Por que vocês falam tanto de Jesus e de Maria não? Doutor Oi. Doutor, viu o que eu falei? Sim, doutor. É que estava pensando aqui sobre essa questão de Maria. Eu posso lhe fazer uma perguntinha? Que pergunta? Se eu chegasse naquela segunda-feira para a cirurgia de Paris e sua secretária me dissesse que o senhor não estava, mas estava somente sua mãe, o senhor acha que eu deveria me operar com ela? Claro que não. Fui eu, não minha mãe. Então, doutor, quem morreu na cruz por mim foi Jesus e não Maria, sua mãe. Irmão, presta atenção aqui. Às vezes vocês falam assim: eu não consigo falar de Jesus para alguém porque eu não conheço teologia como o cara lá do jogo conhece. Eu também não conheço teologia daquele jeito lá, não. Você não precisa conhecer teologia. Você só precisa ser de Jesus, porque Ele vai colocar a palavra na tua boca. Essa mulher quebrou o médico. Possivelmente essa mulher nunca fez teologia, possivelmente nem sabia que ele ia falar isso, porém na hora o Espírito de Deus deu o quê? O entendimento. E era simplesmente calou, camarada. Meu irmão, abra a tua boca. Lá onde você está, não tenha medo não, Deus te colocou lá para isso. Abra a tua boca lá, entre os executivos da tua empresa, entre os professores da tua escola, entre o pessoal que trabalha na tua seção, lá na tua faculdade. Abre a boca e deixa Deus fazer o resto. Amém. Glória a Deus. Esse vídeo agora é a minha nova proposta para vocês. Não que, tudo era errado, como os jovens aqui falavam. Não é nada disso. Mas nós trabalhamos esse ano com essa visão, para chegarmos no final de 2015 com essa visão. Nós mandamos o pastor Adalto fazer curso para essa visão, porque nós queremos entrar em 2016 nessa visão. Não muda nada do que nós fizemos até hoje, mas nós vamos ampliar, melhorar o que nós temos. Então daqui para frente virá o terceiro e último vídeo. São 2 minutinhos só. É isso que eu quero que vocês entendam. É para isso que você foi chamado. Passa para a gente. E quando eu mandar parar, para na hora. E se ide e faça discípulos. E se ide parecesse menos com isto? Parou! E se esse ide fosse menos vir para a igreja? Porque a gente acha que a nossa missão é vir para a igreja. Continua. E mais com isso? Parou! E se a nossa missão fosse justamente sair da igreja? Sair da igreja para quê? Para invadir as casas, invadir os prédios. Vocês vão ver aqui: invadir casa, invadir prédio, invadir fábrica, invadir rua. Essa é a nossa missão. E se fazer discípulos parecesse menos com isto? Parou! E se fazer discípulos parecesse menos com show? Sabe, a gente está hoje vivendo show da fé, show gospel, promessas não sei do que. Cadê os discípulos? Estou ungido pelo Espírito Santo. Cadê os discípulos? Minha casa é uma bênção. Cadê os discípulos? Eu sou membro da Igreja Batista do Bom Retiro. Cadê os discípulos que vocês estão fazendo? Se a gente se preocupasse menos com show
talvez nós começássemos a entender a nossa verdadeira missão. Pode continuar. E mais com isso, e se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções, significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariação de fundos, nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor. Amar o próximo, libertar, servir, enviar. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas? Como ele fez. E como ele fez. E como eles fizeram. Essa é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir, ir onde se fizer necessário. Isto é discipulado. Isto é igreja. Eu vou pedir para passar esse vídeo de novo, mas enquanto a irmã ali se prepara, eu quero dizer uma coisa para você. Eu vejo gente aqui dando testemunho de que Deus deu uma casa nova para ela, um apartamento novo para ele, que Deus colocou na faculdade A, na faculdade B, na empresa C. Querido, Deus te deu essa casa para a gente ir para lá, ganhar teus vizinhos. Está ficando claro isso? Deus te deu aquele apartamento bonitinho, você vai colocando um monte de coisa, enfeitando para a gente ir para lá. Para a tua igreja ir para lá. Não adianta você ter uma casinha bonitinha, tudo acertadinho, com um tapetinho no meio da sala, com móveis novos, se Deus não pode usar, não presta para nada. Numa boa. Mas há casas aqui que Deus não pode chegar nem perto, porque a porta não vai ser aberta para ele. É preciso nós entendermos qual é a nossa missão aqui. Qual é a nossa missão aqui, irmãos? Nós temos uma missão lá de Atos 1:8. Vai, ganhe Samaria, ganhe Judéia, ganhe os confins do mundo para Cristo. Essa é a nossa missão. Então, antes de ser um executivo, você é de Deus. Você é servo de Deus. Antes de ser um advogado, você é servo de Deus. Antes de ser um empresário, você é servo de Deus. Antes de você ser um engenheiro, você é servo de Deus. Antes de você ser um professor, você é servo de Deus. Antes de você ser qualquer coisa, você é servo de Deus. Se Deus não pode contar com você, meu irmão, pelo amor dele, Deus, me dê liberdade para ele te recolher. Numa boa. Ou então me faça, por favor, libere esse lugar aí para alguém sentar aí e que queira fazer a obra. Porque nós temos uma missão aqui. Não é uma missão do pastor Carlos. Antes que alguém diga, a missão é tua. Não, não é uma missão minha. Porque Deus pode me tirar daqui amanhã. Não é uma missão minha. É a missão do reino dele. É a missão da igreja dele. Quando Jesus estava ali, conversando com os discípulos, dizendo, Pedro, eu preciso de um favor teu, Pedro. Pedro, não fala, Senhor. O que tu queres que eu faça? Pedrão, presta atenção aqui. Eu quero que você cuide da minha conta bancária no Banco Itaú de Jerusalém. Foi isso? Não. Pedrão, eu quero que você cuide das minhas aplicações. Foi isso? Não. Pedrão, eu quero que você pegue e reparta tudo entre os meus irmãos Maria e José. Tudo que eu tenho aqui na terra. Foi isso? Não. Foi, igreja? Não. O que Jesus falou para Pedro? Pedro, eu vou te dar uma missão. Cuida daquilo que eu tenho mais importante nessa terra. Pedro, como é que é, Jesus? Eu quero que você, Pedro, cuide do que eu tenho de mais importante sobre a face da terra. Pedro perguntou, o que, Jesus? O meu rebanho. O meu rebanho.
Você está aqui hoje porque Jesus te chamou para cuidar do rebanho dele. Você quer ir embora? Pode ir. Não tem problema não. Eu já ultrapassou o horário, não consegui cumprir. Você quer ir embora? Se os esposo fantástico? Pode ir. Me faz favor, vai. Porque se você ficar nesse lugar, você vai ter que ouvir de que nós temos uma missão maior do que simplesmente sermos um profissional. Você quer ser jogador de futebol, como meu netinho falou para mim que queria, e eu quase convenci ele. Se eu tivesse mais uma marginal, eu convenceria ele. Porque quando eu falei, e aí, netinho, vou pensar, bom, está pensando, ótimo. Ele vai ser um grande jogador do Barcelona e vai ganhar os jogadores do Barcelona para Jesus. E eu declaro isso em nome de Jesus. E se tiver mais jogador aqui, melhor ainda, vai espalhar vocês. Eu oro mesmo, sendo sincero, eu quero que você vá mesmo para o Real Madrid, o Barcelona, o Chelsea. Eu quero que você vá, não para ganhar dinheiro somente, mas que você possa lá plantar a igreja para Jesus Cristo. Eu ouvi um testemunho do Ricardo Oliveira dos Santos. Ele disse que ele foi jogar, se eu não me engano, no sul, no Paquistão. Ele montou uma igreja lá e deixou lá. Ele foi para um outro país, se eu não me engano, na Arábia, montou uma igreja lá. E ainda está lá funcionando. E agora montou uma igreja em Santos. Meus irmãos, antes de ser um jogador, você é quem? Cristão. Mas nós pais estamos criando nossos filhos para ganhar grana. Você pergunta para um pai, por que você quer que seu filho seja jogador? Grana, navio, iate, helicóptero, grana. É isso. Pai, por que você quer que seu filho seja médico? Grana! Vai ter tudo que eu não tive. Não vai passar as necessidades que eu passei. Grana! Pai, por que você quer que sua filha seja uma engenheira? Grana! Sabe o que a Bíblia fala para você, pai? Bobão! Sabe o que a Bíblia fala para você? Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Se o teu tesouro é grana, você vai ter muita grana. O pai do Neymar queria muita grana, ele tem muita grana. Numa boa. Olha para mim, numa boa, querido. Crie o teu filho para ter grana. Cria o teu filho para ser celebridade. A mãe da Geise Arruda deu um depoimento que ela criou a filha dela para ser celebridade. Nossa! O grupo El Chan queria ser famoso, vendeu a alma para Satanás. Não eu que estou falando. O líder da banda, o vocalista, o compadre Washington, declarou isso literalmente. Que eles venderam a alma para Satanás para ser famoso. Não é grana que eles queriam? Vão ter. Não é fama? Vão ter. É isso que você quer, pai? Do teu filho? Grana! Então peça grana. É isso que você quer, não é do teu filho? Grana, fama, celebridade? Peça isso. Mas se houver entre nós alguém que está dizendo, pastor, eu não quero só isso não, eu quero a primeira missão do meu filho. Aí sim, a gente começa a falar de uma igreja invadindo o mundo e ganhando o mundo para Jesus. Passa de novo o vídeo, por favor, irmã. Ide e faça discípulos. Esse ide parecesse menos com isto. E mais com isso. E se fazer discípulos parecesse menos com isto? E mais com isso? E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções? Significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariação de fundos? Nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor. Amar o próximo, libertar, servir.
E se ao invés de fazer concertos, vazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas? Como ele fez. E como ele fez. E como eles fizeram. Essa é nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir. Ir onde se fizer necessário. Isto é discipulado. Isto é igreja. Nós vamos distribuir a ceia para você agora. Eu acho que depois de tudo que nós ouvimos, você pode até não querer participar da ceia, dizendo: Senhor, olha, eu não quero entrar nesse negócio aí não quero que a minha casa entre nesse negócio, deixa eu continuar aqui no meu cantinho, no meu banquinho, deixa eu continuar aqui na minha poltroninha, não quero ganhar mundo para ninguém não, eu só quero ter minha vidinha cristã, xoxa, morna, sem graça. Talvez você vai para o céu, talvez não vai. O céu não é meu, o céu é de Deus. Se fosse meu, você não entraria, certeza absoluta. Mas enfim. Mas de repente você está dizendo: não, pastor, eu encaro esse negócio aí, é isso que eu penso mesmo. Então, se você está pensando assim, talvez seja essa agora a estratégia que Deus está te dando para ganhar a tua casa para Jesus. Irmã, se o teu marido não é de Jesus, ele pode ser ganho pelo seu testemunho para Jesus. Sabia disso, irmã? É a Bíblia que fala isso, viu? Não é o pastor Carlos, não. A Bíblia fala que o marido não cristão será ganho pelo testemunho da parte cristã. Agora, se a parte cristã não testemunha, por que esse cônjuge vai ser ganho? Fala para mim. Se os nossos maridos fazem coisas erradas e nós acompanhamos eles, se as nossas esposas fazem coisas erradas e nós, maridos, acompanhamos elas, então, está na hora da gente rever algumas coisinhas e sair da caixinha que a gente está há tanto tempo, né? Uma vez uma esposa foi falar de Jesus para o marido. Ele ouviu tudo que ela estava dizendo. No final ele disse assim: eu vou na sua igreja para conhecer esse Jesus que você está falando aí. E eu sugiro que você vá também comigo, porque você não conhece ele não. Porque o que você vive aqui dentro não é isso que você prega não. Talvez porque nós não entendemos ainda que nós somos comissionados, nós somos enviados para conquistar primeiramente as nossas casas para Jesus, os nossos vizinhos para Jesus, as nossas relações para Jesus. Irmãos queridos, os meus diáconos vão entregar a ceia para vocês. Vou pedir auxílio para os outros diáconos que vieram preparados para ajudá-los, e nós já estamos adiantados da hora aí. Então, os outros diáconos que estão preparados, venham aqui ajudar esses irmãos, por favor. Nós vamos fazer o seguinte: irmão Carlinhos, irmã Maria, irmã Alzira e irmão Marcondes, eu vou pedir auxílio de mais 2 diáconos, por favor, ou diaconisas, independentemente, um de cada lado, por favor. Eu pedi para o pastor Haroldo não tocar, porque eu quero ministrar a ceia a capela mesmo. Eu quero que você pegue esse cálice aqui e diga: pô, o meu Cristo ressuscitou para quê? Porque nós estamos aqui celebrando o corpo e o sangue dele. Para que ele ressuscitou? Para quê? E a música pode tirar esse foco da tua vida. Então, irmãos queridos, eu vou pedir para que vocês possam ir ao povo. Vocês vão pegar o pão, vão pegar o vinho e vão segurar em suas mãos
e depois participaremos todos juntos, tá bom? Então, nós vamos fazer o seguinte aqui. Mais um diácono e mais uma diaconisa, por favor. 4 e 4, tá bom? Para que seja mais rápido o processo. Só por conta disso, como nós vamos fazer? Você que vai participar da ceia, você vai ficar em pé para que eles possam visualizar você, tá bom? Então, pegando, você vai se assentar novamente, tá bom assim? Então, queridos, vamos fazer uma coisa com muita ordem. Os meninos com o vinho virão do fundo para cá. E os meninos com o pão irão daqui para lá. Todos terminarão ao mesmo tempo. Quando vocês se encontrarem no meio, não precisam se bater. Passem um pelo outro. Podemos ir? Os meninos vêm de lá para cá, as meninas e os meninos vão daqui para lá com o pão. Pegando o pão, pegando o vinho, você vai se assentar. Isso, pega o pão e espera o vinho, claro. Ou pega o vinho e espera o pão. Para que ele possa visualizar você, tá bom? Eu fico preocupado com o horário, porque eu sei que vocês têm que trabalhar amanhã. Mas eu sei também que muitos não vão chegar em casa e dormir. Só pega, tá? E fica aí, olhando para esse pão, olhando para esse vinho, se perguntando: o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Vamos todos juntos. E foi dilacerado por nós, partido por nós, não para que nós alisássemos os nossos egos, mas para que nós tivéssemos uma missão e precisamos cumprir essa missão. Está na hora da Igreja de Cristo se perguntar o que estamos fazendo com essa missão. Em nome desse Jesus agora, eu te autorizo, como o pão, que é o corpo de Cristo, aqui representado por nós. Jesus reuniu os discípulos e disse: esse é meu sangue. Façam isso todas as vezes